Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada final. Conceda-nos o Espírito Santo para que Ele nos dê paz e nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento. Nós Te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador, que se encontra do Teu lado direito no Santuário Celestial, no lugar santíssimo. É em nome dEle que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade na leitura do livro Eventos Finais. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, que fala sobre as 7 últimas pragas e os justos. O grande tempo de angústia, segunda parte. O início. Quando Cristo cessar sua obra como mediador em favor do ser humano, começará esse tempo de angústia. Então, estará decidido o caso de todas as pessoas. Isso falando da intercessão final no santuário celestial, no lugar santíssimo, onde ele se encontra agora. E não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor junto a Deus, o Eterno, o Pai dele, será dado o anúncio solene: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Então, o espírito repressor de Deus será retirado da terra. Patriarcas e Profetas, página 201. Preparado para a hora decisiva. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido sua obra, terá recebido a chuva serôdia, que nós temos que pedir todos os dias. Não esqueça, no vídeo que eu falo da chuva serôdia, o Criador, Ele deseja que nós sejamos insistentes. Temos que pedir a chuva serôdia direto, constantemente. O refrigério pela presença do Senhor, Atos 3,19. E estará preparado para a hora decisiva que está diante dele. No céu, anjos se apressam de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que foram fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, no lugar santíssimo. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados, os seus e os meus. O número de seus súditos ficou completo. Veja que ele para de interceder porque ele está esperando que esse número seja completo. Tá? Então aqui está muito claro. O número de seus súditos ficou completo. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Daniel, capítulo 7, verso 27. Estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Grande Conflito, páginas 613 e 614. Terrível e além da compreensão. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Veja só o que está vindo por aí. Então, essa fé, ela tem que suportar o cansaço, a demora e a fome.
fé que não desfaleça ainda que severamente provada. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a se manifestar e necessitaremos de uma experiência que agora não temos e que muitos são negligentes demais para obter. Ocorre muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade é, mas não vai ser assim com relação à crise que está diante de nós. A mais clara descrição não é capaz de expressar a magnitude da provação. O Grande Conflito, páginas 621 e 622. Quando Jesus deixar o Santíssimo, no santuário celestial, seu espírito refreador, olha só, falando do espírito dele, vocês estão entendendo? Seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo. Esse espírito resfriador de Cristo, que é o Espírito Santo, ele nos protege. Ele não permite que Satanás nos destrua. Vamos seguir o texto. Serão deixados ao controle dos anjos maus, quando esse Espírito de Cristo deixar. Então serão feitas por conselho e orientação de Satanás, leis sobre as quais, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma pessoa escaparia ilesa. Lembra? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 204. Lembra o que está escrito lá em Mateus, capítulo 24, 22? Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. De tão terrível que é o pecado, devastador. Muitos morrerão antes do tempo de angústia. Isso é fato. Eu sempre falei que está lá meu vídeo dos 144 mil que diz a Bíblia e o que diz o Espírito de Profecia. Somente eles, dos santos justos vivos, passarão pelo tempo de angústia. Terão os ímpios, mas dos vivos, somente os 144. E esse capítulo reforça isso. Então vamos lá. Nem sempre, porém, é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Tá? Aqui está falando dos que vão morrer, dos santos. Conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a descansar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Conselho sobre Saúde, página 375. Tem pessoas que pedem, meus irmãos e minhas irmãs, para dormir porque não vão suportar. Eu tenho uma amada irmã que participava do culto da madrugada comigo e ela falou para mim que pediu para o Senhor para ela dormir, porque ela não ia suportar. Então eu falo ao contrário, de Senhor, me capacita, me dê força, coragem, sabedoria, para que eu possa suportar o tempo de angústia. Deus não vai escolher, somos nós que temos que estar dispostos a passar e Ele nos capacitará. É assim que funciona. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos morrerão antes do tempo de angústia. Veremos de novo nossos filhos. Vamos nos encontrar com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Amém. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 259. O objetivo de Satanás. Vamos ver qual é o objetivo dele. Diz o grande enganador: nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. Finalmente teremos uma lei para exterminar todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 472 e 473.
É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestado sua supremacia no mundo. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 37. Só um detalhe. Quando a porta da graça se fechar, nenhum santo morrerá. Não esqueçam disso. Nenhum santo morrerá. Até lá, justos morrerão, mártires morrerão. Mas, a partir do momento que a porta da graça se fechar, por mais que o objetivo de Satanás seja um arquitetar, ele vai ter total domínio, porque o Espírito Santo vai se retirar da terra, ele vai criar leis para perseguir, mas ele não vai matar nenhum santo. A igreja remanescente terá que passar por uma grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás considera os habitantes do mundo seus súditos. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas há um pequeno grupo que resiste à supremacia dele. Pequeno grupo. É um grupo muito pequeno. Muito pequeno. Não esqueça. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Tá? Não que serão 8, não. Mas um grupo pequeno. Muito pequeno. Se ele pudesse apagá-los da terra, seu triunfo seria completo. Como influenciava as nações pagãs a destruir Israel. Assim, num futuro próximo, ele incitará as maléficas potências terrestres, os grandes governos, os grandes líderes mundiais, para destruir o povo de Deus. Serviço Cristão, página 157, está também em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 231. Argumentos usados contra o povo de Deus. Vi os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Primeiros Escritos, página 36. Eu já falei nos vídeos anteriores que após a supremacia papal nesses 3 anos e meio que está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, onde o mundo vai deixá-lo para liderar todos, né? Acabando esse tempo, vem Satanás personificando Cristo. E logo em seguida, ele vai decretar o decreto de morte. Porque essas pragas que estarão caindo, ele diz que é por causa dos guardadores do sábado, que estão transgredindo a lei do pai dele, ele enganando as nações, né? Vai estar andando aqui na terra, nós sabemos que o nosso Salvador nas nuvens ficará e nós nos encontraremos com ele nos ares. Mas ele vai conseguir fazer com que os líderes mundiais aprovem um decreto de morte para matar-nos. Quando o anjo da misericórdia recolher as asas e for embora, Satanás cometerá os maus atos que, por muito tempo, tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele tem prazer nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. E tão completamente serão as pessoas enganadas por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana, que é o domingo. Dos púlpitos das igrejas populares serão ouvidas a declaração de que o mundo está sendo punido
porque o domingo não é honrado como deveria. Olha só a cegueira do povo. Será afirmado que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam envolvidas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, 1800 anos atrás, foi usado contra Cristo pelos príncipes do povo. Esse argumento parecerá conclusivo. O Grande Conflito, página 615. Então as coisas vão se repetir, assim como os justos também, né? Porque quem ficou contra Cristo naquele tempo? Foi os líderes das sinagogas, né? Os doutores da lei. Hoje não é diferente. Infelizmente, a maioria dos nossos irmãos adventistas confiam cegamente no que os doutores da lei dizem em rádio, televisão, nos púlpitos. Então, seguem cegamente. Ou seja, é cego seguindo cego. O decreto de morte. Saiu um decreto para matar os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Primeiros Escritos, página 36 e 37. Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrarem e adorarem a imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Lembra-se que naquele tempo, de todo aquele povo, 3 não se curvaram. E nesse tempo que está próximo de acontecer, poucos vão recusar se curvar. A maioria vai se curvar. Leiam todos atentamente o capítulo 13 de Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus um tempo de angústia. Então sairá o decreto, proibindo aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana, que é o domingo. Tá? Nos lugares celestiais, página 344. E está também em Meditações Matinais, página 344. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e se declarará finalmente serem merecedores de morte. O Grande Conflito, página 604. A ira humana será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará esses como dignos de morte. Profetas e Reis, página 512. Semelhante ao de Assuero. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus, é assim que eu tenho que me titular, e vocês também, nós somos o remanescente. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado em Mordecai a porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Profetas e Reis, página 605. Vi então os principais homens da terra se reunindo e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles, porque é assim que eles trabalham, eles são espíritos, eles
vão entrar nas pessoas e vão manipular essas pessoas. Até porque o Espírito Santo do nosso Salvador Jesus Cristo já não estará mais na terra. Então eles vão ter total domínio para manipular os líderes. Vi o impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, para depois de certo tempo matar os santos, a menos que eles renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Primeiros Escritos, página 282. É interessante, né? Vai ser uma pressão psicológica. As pessoas têm que estar firmes, aguentar a pressão psicológica e não se preocupar com a morte. Ninguém será morto após o fechamento da porta da graça. Se o povo de Deus puser a confiança nele, olha bem o que está sendo dito aqui, e pela fé se apegar ao seu poder, os ardis de Satanás serão frustrados, tão evidentemente em nosso tempo como nos dias de Mordecai. Os remanescentes fazem de Deus sua defesa. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é o nome de guerra de Cristo. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Daniel, capítulo 12, verso 1. É esse livro que eu quero que o meu nome esteja lá. É esse livro que eu não quero que o meu nome saia. O livro da igreja? Quando vier esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo de Deus vivo estará sobre o seu povo, sobre mim e sobre você. Esses poucos remanescentes, novamente afirmando, esses poucos remanescentes, meu irmão, minha irmã, acordem, meu irmão, minha irmã, examinem em nome de Jesus Cristo as Escrituras, não se deixem enganar. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defender no conflito mortal contra os poderes da terra, arregimentados pelas forças do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam o seu sinal. Que Deus auxilie seu povo agora, pois sem sua assistência, o que poderá se fazer naquele tempo, em tão terrível conflito? Uma pergunta. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 212 e 213. A fuga do povo de Deus. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes contra os observadores dos mandamentos retirar deles a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Lembrando, nem todos poderão deixar as cidades. Isso é fato. Você, meu irmão, minha irmã, vai concordar comigo. Nem todos vão conseguir fugir. Nem todos vão poder comprar um sítio, um terreno longe, nem todos. Um grande número encontrará refúgio na fortaleza das montanhas. Um grande número desse grupo pequeno. Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, nobres e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão lançados na escravidão mais injusta e cruel. Vejam bem, os amados de Deus passarão dias difíceis em prisões, sentenciados à morte,
deixados a morrer de fome nos escuros e úmidos calabouços. O Grande Conflito, página 626. Veja só. Eu estava analisando, e esses que vão ficar presos por um bom tempo. Pelo menos aí uns 3 anos e meio eles vão ficar presos. Mas veja só o que diz o texto. Apesar de um decreto geral estabelecer um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se anteciparão ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçarão para tirar a vida deles. Olha só, antes que ache o decreto, antes que o decreto seja feito, eles vão se antecipar para tentar matar. Mas olha o que diz aqui. Mas ninguém poderá passar pelos poderosos guardas posicionados ao redor dos que são fiéis a Deus. Alguns serão atacados ao fugir das cidades e dos povoados, mas as espadas levantadas contra eles, espadas, armas, de tudo qualquer, olha só, se quebrarão e cairão frágeis como a palha. Outros serão defendidos por anjos em forma de guerreiros. O Grande Conflito, página 631. Ninguém, meu irmão, tocará no fiel e verdadeiro servo do Senhor. Ninguém. O povo de Deus, nessa época, não estará todo em um só lugar. Eles estarão em grupos diferentes e em todas as partes da terra. Esses 144 mil, eles estão espalhados. Estão espalhados. Né? Se ficassem todos num lugar só, ficaria fácil para pegá-los. E isso aí é quase impossível, porque a maioria não tem o entendimento, a maioria rejeita a verdade. Esses são aqueles que não bebem água de Babilônia. Esses são os que estudam verdadeiramente. Não é? Esses têm tempo para estudar. Esses sacrificam muitas vezes um lazer para ficar se alimentando espiritualmente. E serão provados individualmente. Nós seremos provados individualmente. Por isso que nós temos que estar firmes. Se eu não tenho força, olha só, para dizer não para a igreja, eu vou ter tempo eu vou conseguir suportar uma pressão de uma autoridade que diz que vai me matar? Eu vou ter coragem de dizer não para eles? Então, a hora de eu provar, de eu me fortalecer é agora. Para eu dizer não para uma mentira que vai contra as Escrituras Sagradas. Eu disse, eu não concordo com o que vocês estão dizendo. Eu fico com o assim diz o Senhor. E pronto, acabou. Ah, eu vou te excluir. Não tem problema. Isso para mim não significa nada. Amém por isso. Porque eu vou ser excluído. Porque as Escrituras dizem que aqueles que forem perseguidos são do lado do Criador. Estão fazendo o que Deus pede. Cada um terá que resistir à prova por si mesmo. A fé dos membros da igreja será provada individualmente, como se não houvesse outra pessoa no mundo. Casas e terras não terão utilidade. Então, meu irmão, minha irmã, aqueles que andam no caminho do Senhor, não é para estar planejando comprar casas e mais casas, carros e mais carros, pensar em ganhar dinheiro, vou fazer uma vila, vou comprar uma mansão, fazer tudo no mármore. Não é isso não. A própria palavra diz que nós temos que ganhar o suficiente para comer e se vestir. E aqueles que estão pensando de forma diferente, estão botando um laço no seu pescoço. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão que fugir diante de multidões enfurecidas, e nesse tempo suas posses não poderão ser
liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não questionar o Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo de angústia isto virá sobre ele como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Mas se desejarem ser ensinados, olha só o que é dito aqui. Mas se eu tiver no meu coração o desejo de ser ensinado, ou seja, que Deus me dê essa luz do entendimento, Ele os ensinará em todo tempo de necessidade, quando vender e por quanto vender. Primeiros Escritos, páginas 56 e 57. Meu irmão e minha irmã, eu tenho que botar no meu coração e dizer para o nosso eterno Pai: Pai, eu quero entender tudo que o Senhor tem para me dizer. Eu quero te servir e te seguir. Eu não quero seguir pastor nenhum a não ser o meu Salvador Jesus Cristo. Me dê luz e Ele te dará. Agora é tarde demais para se apegar a tesouros terrenos. Em breve, casas e terrenos desnecessários não terão nenhum proveito para quem quer que seja, pois a maldição de Deus recairá cada vez mais intensamente sobre a terra. É feito um apelo: venda o que tem e deem esmolas. Lucas 12, 33. Essa mensagem deve ser transmitida fielmente, causando motivação e entusiasmo nas pessoas, para que a propriedade de Deus retorne a Ele em oferta para o avanço de sua obra ao mundo, como o tempo de angústia de Jacó. Por fim, sairá um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo a liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Ou seja, eles vão estar juntos contra nós. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritos pelo profeta como no tempo de angústia de Jacó. O grande conflito, páginas 615 e 616. Aos olhos humanos, parecerá, entretanto, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começarão a recear que o Senhor os teria abandonado para caírem nas mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando o livramento. Assim como Jacó, todos estão lutando com Deus. Seu rosto expressa a luta interna. A palidez é estampada em cada rosto. Porém, não deixem de orar fervorosamente. O grande conflito, página 630. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representava a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Por que se tornaram pálidos todos os rostos? A pergunta. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Jeremias, capítulo 30, diz, versículos 5 a 7. Patriarcas e Profetas, página 201. Os justos não terão faltas ocultas para revelar.
no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e pela angústia, seriam vencidos. O desespero lhes suprimiria a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e apagados no juízo. Eles não podem trazê-los à lembrança. O Grande Conflito, página 620. O povo de Deus terá uma noção profunda de seus fracassos e, ao reviverem sua vida, perderão as esperanças, lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu arrependimento sincero. Se apagarão as promessas feitas por meio de Cristo aos pecados desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará, por não serem suas orações respondidas imediatamente. Eles se apropriarão da força de Deus, assim como Jacó segurou o anjo, e dirão em seu coração: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Gênesis 32, 26, Patriarcas e Profetas, página 202. Os santos não perderão a vida. Veja o que eu falei para vocês. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela transladação e que não se encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército perverso, bem como todos os que odeiam a Deus, ficariam satisfeitos. Que triunfo seriam para a majestade satânica ter poder na luta final sobre o que os por muito tempo haviam esperado ver, aquele a quem amaram, aqueles que zombaram da ideia de os santos ascenderem ao céu, serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão seu glorioso livramento. Primeiros Escritos, página 284. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Nós vamos sofrer. Embora sejam perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, nós vamos passar fome. Não serão abandonados para morrer. O Grande Conflito, página 629. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. O Grande Conflito, página 634. Deus proverá. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que, se os santos tiverem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome, a pestilência estiverem na terra, seriam tomados deles por mãos violentas, e estranhos ceifariam os seus campos. Ou seja, é ilusão guardar alimentos, porque eles iam tomar de nós. Será para nós, então, o tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos de fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto, se necessário. Ele enviaria corvos para nos alimentar, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Primeiros Escritos, página 56. Vi que haveria um tempo de angústia diante de nós,
em que rigorosa privação levará o povo de Deus a viver de pão e água. É o que nós vamos comer, pão e água no tempo de angústia. No tempo de angústia, ninguém trabalhará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais. Então, vai ser psicológico. Nós temos que ter força psicológica. Temos que ser fortes mentalmente. E temos que já trabalhar isso hoje. Tá? E Deus proverá alimento para eles. Manuscrito 2 de 1858. O tempo de angústia está bem diante de nós, e então uma rigorosa privação exigirá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Ou seja, se eu gosto de comer muito, eu tenho que ter consciência que eu tenho que comer pouco. Ah, mas eu gosto de comer verduras, legumes, eu tenho que comer pão e água e dizer obrigado, Senhor. Ou seja, o meu eu, aliás, o meu eu eu não tenho já que fazer os nossos gostos já desde hoje. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, no comer, no beber, no vestir, no falar, no pensar. Mas Deus nos preparará para esse tempo, que é agora. A preparação é hoje, é ontem. Nessa ocasião terrível, nossa necessidade será a oportunidade de Deus para comunicar seu poder fortalecedor e amparar seu povo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 206. Pão e água é tudo o que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. Pão e água. Amém. Amém. É isso que nós temos que dizer. Mas o pão e água é prometido a nós. No tempo de angústia, precisamente antes da vida de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério dos anjos celestiais. Patriarcas e Profetas, página 256. Outra afirmação. Isso aqui é promessa. Nós seremos preservados pelos santos anjos do Eterno. Sem intercessor, mas não desamparados. Claro, nós não vamos ter intercessor porque o nosso Salvador não vai mais intercedendo junto ao Pai. A porta da graça está fechada. Mas nós não seremos desamparados. Cristo fez expiação por seu povo, por mim e por você, e apagou os seus pecados. O número de seus súditos se completou. Novamente. Deixando ele o santuário, as trevas cobrirão os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos deverão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. O Grande Conflito, página 613 e 614. O Senhor se esquecerá de seu povo nesta hora de provação? Uma pergunta. Ele vai esquecer da gente? Claro que não. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes dos calabouços não poderão impedir a comunicação entre eles e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Amém. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores na masmorra de Filipos. Grande Conflito, páginas 626 e 627. Se as pessoas pudessem ver com visão celestial, contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, posicionados ao redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Ah, se nós pudéssemos ver os santos anjos que nos cercam, que nos protegem.
Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Não se preocupa, meu irmão, minha irmã. Você que está passando por um momento difícil, Deus não vai te abandonar. Peça sempre o Espírito Santo para que Ele habite em você e faça morada em você. Estão à espera da ordem de seu comandante para os tirar do perigo. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O Grande Conflito, páginas 630 e 633. É impossível descrever a experiência do povo de Deus que viverá na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Vão se repetir. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus, por meio de anjos. Haverá constante comunicação entre o céu e a terra. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Nós seremos que nem rochas, nem para a direita, nem para a esquerda, firmes, seremos inabaláveis. Satanás e seu exército não conseguirão destruí-lo, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16 e 17. Semelhante a Cristo. Neste momento, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, no santuário celestial, no Santíssimo, ele está lá agora, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso, é cultivado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou sobre si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João, capítulo 14, verso 30. Satanás não conseguiu achar no Filho de Deus coisa alguma que o habilitasse a alcançar a vitória. Até porque Cristo pedia o Espírito Santo do Pai todos os dias para habitar nele. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Essa é a condição em que devem se encontrar os que resistirão no tempo de angústia. O Grande Conflito, página 623. A batalha contra o eu. A batalha contra o eu, meu eu. Enquanto Satanás reinar, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos cercam. Enquanto a vida durar, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é um resultado de uma obediência que dura a vida toda. Uma vida inteira. Atos dos Apóstolos, página 560 e 561. Deve ser mantida uma guerra constante contra a mente carnal e precisamos ser ajudados pela influência aperfeiçoadora da graça de Deus, a qual elevará a mente e acostumará a meditar no que é puro e santo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 479. Podemos criar um mundo irreal em nossa mente ou conceder uma igreja ideal em que as tentações de Satanás não mais induzam ao mal, mas a perfeição só existe em nossa imaginação. Quando os seres humanos receberem carne santa,
não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Embora o pecado seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião de sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, verso 21 e Mensagens Escolhidas, volume 2, página 33. Então, quando Cristo vier nas nuvens, né? Então, nós seremos transformados. Primeiramente, os que dormem no Senhor, no abrir e fechar dos olhos, e logo em seguida, nós, eu e você, que estaremos em vida, faremos parte dos 144 mil, seremos transformados, depois iremos para o céu, subindo 7 dias. É isso que eu quero para mim e para vocês. Agora, falando dos 144 mil, aqui no capítulo 18. Cantavam um cântico novo, falando dos 144 mil, diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento, ninguém a não ser os 144 mil pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante. Então assim, meu irmão, não tem como não ser literal, os 144 mil, assim como os 1000 anos, as 7 trombetas, as 7 igrejas. Então, é literal. Você não vai achar nenhum trecho no Espírito de Profecia que diz que é simbólico. Nenhum. Mas os doutores da lei, que enganam os povos, que enganam os coitados que não estudam, eles dizem amém. E eu digo misericórdia, que eu fico com as escrituras sagradas. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. Estes que foram transladados da terra, dentre os vivos, eles não vão morrer, são considerados primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, verso 4. Então, assim como Cristo representa as primícias dos mortos, os 144 representam as primícias dos vivos. São estes os que vêm da grande tribulação. Veja só, existe uma nova afirmação que esses, os 144 mil, são os que vêm da grande tribulação. Só eles, dos santos vivos, 144 mil, tá? Então veja essa afirmação aqui. Apocalipse 7,14. Eles passaram pelo tempo de angústia, outra afirmação, tal como nunca houve desde o que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, o grande conflito, páginas 648 e 649. Viu? Várias afirmações sobre os 144 mil que passaram pelo tempo de angústia, viveram sem intercessor, ou seja, tudo afirmando o que foi dito aqui para trás. Aí eu vou dizer amém para a igreja? Misericórdia. Não é de sua vontade que eles se metam em discussões acerca das questões que não os ajudam espiritualmente, né? Porque tais como, quem fará parte dos 144 mil? Aqueles que forem os eleitos de Deus, com certeza saberão isso em breve. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. Ou seja, orienta aqui para a gente não se meter nessa discussão, porque é polêmico. Polêmico porque a igreja diz uma coisa que vai contra as Escrituras. E aquele que não tem força mental vai ficar abalado. Porque a igreja persegue, está escrito, vários textos que ela persegue, e esses pobres coitados que não estão firmes na rocha, vão tremer na base. O povo de Deus será liberto. O exército de Satanás e homens ímpios os cercarão e se alegrarão, pois aparecerá não haver escape para eles. Isso aqui são os ímpios cercando os 144 mil. Mas em meio à sua
algazarra e comemoração, isso dos ímpios, né? Se ouvirá estrondo após estrondo dos mais fortes trovões. Os céus se escurecerão, sendo iluminados apenas pela luz brilhante e pela terrível glória do céu. Ao Deus pronunciará sua voz diretamente de sua santa habitação. Aqui falando do Criador, Deus Pai. Tá? Os fundamentos da terra serão abalados, os edifícios vacilarão e cairão com terrível estrondo. O mar ferverá como a uma caldeira, e a terra toda estará em terrível comoção. O cativeiro dos justos será desfeito, e em suaves e solenes sussurros dirão uns aos outros: estamos livres, porque serão libertos de suas prisões. É a voz de Deus, porque ouviremos a voz de Deus. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 354. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o objetivo de destruí-los, ou para destruir os santos. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para eliminar a seita odiada, que são os remanescentes, os 144 mil, que muitas denominações dizem que somos uma seita, né? Ficará determinado que em uma noite se dará um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz da discordância e desaprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros isolados das florestas e montanhas, pleiteará ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estarão se preparando para o ato de morte. Com brandos de triunfo, zombarias e maldições, ajuntamentos de homens maus estarão prestes a pegar a presa, quando uma densa escuridão mais intensa do que as trevas da noite cairá sobre a terra. Será a meia-noite, é a meia-noite, não é 11h59, meia-noite e 1, é meia-noite. Será a meia-noite que Deus manifestará o seu poder para o livramento do seu povo. Isso aqui é de um sábado, eu já falei sobre isso aí, provei na palavra, no assim do Senhor, que Jesus virá nas nuvens no dia do Senhor, é no sábado. Em meio ao céu agitado haverá um espaço claro da glória indescritível, de onde virá a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: feito está. Apocalipse 16, 17. Esta voz abalará o céu e a terra. As mais imponentes cidades da terra serão destruídas. Os palácios luxuosos, onde famosas pessoas do mundo esbanjaram suas riquezas com a glorificação própria, desabarão diante dos seus olhos. As paredes das prisões se romperão e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé será liberto. O grande conflito, páginas 635 e 637. Vocês estão vendo aqui um outro detalhe? Isso aqui, quando é que o povo de Deus será liberto das prisões? Já próximo de Deus anunciar a volta de Cristo, que é justamente o capítulo 19, a volta de Cristo. Então, muitos desses 144 mil ficarão presos um pouco mais de 3 anos e meio em celas, em vários espalhados no mundo. Então nós temos que ter muita determinação, sabendo que o pão e a água não faltará, os anjos estarão conosco, nos acompanhando nessas celas. Então, que o script siga,
e ela vai seguir, queira a gente queira ou não. E eu quero fazer parte desse grupo. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, faça parte também desse grupo junto comigo. Tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção, o carinho. Não esqueçam, examinem as Escrituras, examinem, usem a tecnologia que nós temos para examinar mais a fundo o nome do nosso Salvador, o nome do nosso Deus. Estudem sobre o batismo, estudem sobre o Espírito Santo. É fundamental que nós tenhamos que estudar sobre esses assuntos. Tá certo? Assistam os meus vídeos, mas confiram tudo o que eu disser. E afirmo novamente, não confiem no que eu digo. Fiquem com o assim diz o Senhor. Vejam que tudo que eu falo bate com as Escrituras Sagradas, com o Espírito de Profecia e com a Palavra de Deus. Tá bom? Fique na paz do nosso Salvador e Intercessor Jesus Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por dificuldade, por problemas que todos nós temos, problema de saúde, problema financeiro, clame, deixe seus problemas na mão de Jesus Cristo. Ele vai te ajudar. Confie somente nele. E que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.